A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. O título dela é Adoração Extravagante. Preste atenção, fomos criados para a comunhão com Deus. A adoração ocorre no Espírito. Em João 4:24 diz: Deus é Espírito. Importa, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A comunhão existe por meio da adoração. A comunhão nos torna igual a Deus. Você se torna semelhante àquele que adora. Portanto, a adoração se torna a base de todo o nosso crescimento espiritual. A adoração é muito mais do que cânticos. Ela está firmada na obediência à palavra e ao Espírito Santo. Quando Abraão foi oferecer Isaque como uma oferta de holocausto, ele diz: eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Monte Moriá significa Javé vê. Quando Abraão subiu para adorar em obediência, ele viu como Deus via. Abraão viu o Cordeiro de Deus, ele viu a nova aliança. O poder na adoração é que você é transformado. Vê com os olhos de Deus, tudo muda. Seus problemas podem continuar iguais, mas ao descer do monte, a visão mudou. Você vencerá todos eles pelos olhos da fé. Somos destinados para a comunhão com Jesus, lá em 1 Coríntios 1:9, com o Pai, lá em 1 João 1:3, com o Espírito Santo, 2 Coríntios 13:13. Deus revela a sua intimidade para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus disse: é necessário que os adoradores. A necessidade não é de Deus, ela é sua. Sem entrar na dimensão do espírito pela adoração, você sempre cultua um Deus desconhecido. Como os filósofos de Atenas, a filosofia humana lhe dará alguma percepção da vida, mas nunca da eternidade. Alguns estão acostumados com a atmosfera dessa terra, que não conhece a atmosfera transformada e magnífica dos céus. Deus busca adoradores. É fascinante saber que os adoradores estão na mira de Deus. Deus busca os que o buscam. Adorar é aquele cujo coração é voltado para o Pai. Deus se revela para eles, porque a sua pureza atrai a de Deus. Davi, o maior adorador da Bíblia, disse no Salmo 16, verso 2: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. Davi deu 3.400 quilos de ouro como oferta para a construção do templo de Salomão. Ele tinha muita riqueza, mas disse que o outro bem não possuía. Quando você adora a Deus, o mundo perdeu seu valor. O brilho da glória que lhe fascina é a face de Cristo. Sem adorar a Deus, você perderá o contato com a realidade espiritual. A adoração fala de proximidade. Existe um poder na proximidade. Contemplar uma montanha através do binóculo ou uma fotografia é muito inferior ao estar de pé na base dela. A sensação é outra. Deus nos chama para perto. Não se adora à distância. Estar próximo de Deus mudará completamente a perspectiva das coisas. A adoração muda você. Do trono, tudo é tão pequeno como o seu dedo. Você expulsa Satanás. Os seus medos acabam. Suas montanhas são insignificantes. Deus deseja você próximo. A adoração leva você a um lugar onde o diabo não pode entrar. Libera o poder de sua posição.
É a proteção mais absoluta para a sua vida, para a sua casa. Uma adoração extravagante. Maria é um exemplo de adoração que não se preocupa com a sua compostura e dá liberdade para a sua paixão. Ela pode ser criticada pelos homens, mas a sua intensidade na adoração ficou registrada nos anais da eternidade. Em João capítulo 12, do verso 1 ao 9, encontramos 6 atitudes da adoração extravagante de Maria. Preste atenção. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso, disse ele, porque não teve cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, porém, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia que me embalsamarem, porque os pobres sempre têm convosco, mas a mim nem sempre tendes. Marta servia, Maria procurava uma oportunidade para adorar. Muitos pensam que é mais importante fazer algo para Deus. Marta servia à mesa. O pensamento é que basta fazer o que Deus aceita. Jamais podemos condenar a atitude de Marta, porque é necessário ir e fazer. Como Jesus disse, todavia perceba que a melhor parte é sempre adorar a Jesus. A melhor parte é a intimidade. Precisamos mudar a nossa perspectiva sobre servir a Deus. Paulo disse: Deus a quem eu sirvo, meu espírito, nosso fazer será eficaz, aceito, será renovado, sem desgaste e reclamação, quando nós temos intimidade promovida pela adoração. Adore primeiro, sirva depois. Maria ungiu os pés de Jesus. Ela ungiu os pés porque estava aos pés de Jesus. Estar aos pés fala de rendição, de anseio, de não interesse em nada mais a não ser o Senhor. Estar aos pés nos habilita para a riqueza de nossa herança. Israel existia a figura do parente remidor. Ele tinha que ser um parente próximo da pessoa. Tinha que ser sanguíneo, tendo o direito pleno de assumir o lugar do parente. Jesus é o nosso parente próximo. Ele se fez homem, a nossa imagem e semelhança, o Criador feito criatura, que é amor. Existe na genealogia de Jesus uma mulher que era excluída da vida de Israel. Pela lei, ela jamais poderia ser incluída na salvação de Deus. Jamais poderia ser contada como filha de Deus. Mas por causa do parente remidor, ela foi um dos ancestrais de Jesus. O seu nome era Ruth, a Moabita. Sua sogra Noemi volta para Belém depois de habitar em terra de Moabe, onde seu marido e seus filhos morreram. Belém significa casa do pão. Nunca saia do lugar onde a palavra viva é pregada, senão os filhos morrerão. Ruth volta com sua sogra e jura fidelidade a ela. Impressionante que, do ponto de vista natural, ela fez a pior escolha. Ela era jovem, poderia se casar novamente. Todavia, ela foi cativa pelo Deus de Noemi. Abençoadas sejam as sogras que se mostram Jesus para sua nora. Chegando em Belém, por uma conexão divina, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Noemi soube que Boaz, um solteirão rico, era seu parente remidor. Noemi disse para Ruth, disse-lhe Noemi, a sua sogra: minha filha, não hei de buscar um lar, um lugar de descanso para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? E eis que essa noite
a limpará a cevada na eira. Banha-te, unge e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém, não te des conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que deita, então chegarás a ele, cobrirás os pés e te deitarás. E ele dirá que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disser, o farei. Obediência sempre traz recompensa. Ruth obedeceu. Leia a história do livro de Ruth, é de derramar lágrimas. Bem, havia outro parente remidor que tinha procedência em relação a Boaz. Boaz prontamente foi tratar o assunto, porque não poderia rejeitar a atitude de Ruth, de estar aos seus pés. Boaz é uma figura de Jesus. Ela tinha que concluir a história. Ele tinha que consumar todas as coisas. Boaz tratou do assunto junto aos anciãos de Israel, e o homem, parente remidor, recusou-se a casar com Ruth, porque isso comprometeria sua herança. Que bom que Jesus não se preocupou com a sua própria herança de filho, mas nos inseriu nela. Então, Boaz se casa com Ruth, compra as propriedades do falecido, suscita a descendência em memória do falecido, tendo um filho com Ruth. O nome do filho? Obed. Veja o texto. Ruth, capítulo 4, verso 17. Lhe chamaram Obed, servo. Este é o pai de Jessé, eu possuo, pai de Davi, amado. O nome do filho foi servo que possui o amado. Esse foi o avô de Davi. Certamente Davi foi influenciado por sua avó Ruth para ser um célebre adorador de Israel. A adoração visa abençoar você e não a Deus. É a maneira divina de Deus lhe favorecer. Maria enxugou os pés com seus cabelos. Cabelo significa glória. Em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 14 e 15. Ela estava livre da opinião dos outros. Uma mulher não podia mostrar os seus cabelos naqueles dias. Somente poderia fazer isso para o seu marido. Se você deseja ser um adorador, terá que quebrar a formalidade. A formalidade nos impede de receber o melhor de Deus. O fato é que não dá para adorar a Deus se você se preocupa com a opinião dos outros. Davi não se importava. Davi dançava com todas as suas forças diante da arca de Deus. Sua mulher Mical assistia da janela e o considerou um vadio. Em 2 Samuel, capítulo 6, verso 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e humilharei aos meus olhos. Quanto à serva de que falaste, dela serei honrado. A Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Adorar a Deus de forma desimpedida pode constranger alguém ao seu lado. Feche os seus olhos e mergulhe fundo, não se importe. Por outro lado, enxugar os pés é algo para escravos. Adoração é o que torna um escravo de orelha furada. Na lei, escravo de orelha furada era alguém eternamente cativado pelo amor. Maria ofereceu algo de precioso para o Senhor. Tudo o que tem custa valor. Em 2 Samuel, capítulo 24, verso 24. Porém o rei de Araúna, não mais eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Às vezes você estará louvando, adorando a Deus e surgirá o desejo de dar ao Senhor. Tal semeadura
lhe trará grande recompensa. Maria incomodou os carnais. Judas era carnal. Existem dois tipos de filhos na Bíblia, os carnais e os espirituais. O raso procura o raso, o fundo procura o profundo. Caim tem Abel para perseguir, Ismael persegue Isaque, Esaú persegue Jacó. Maria sempre será lembrada. O Evangelho de Marcos diz que ela quebrou o vaso de alabastro. Isso aponta para quebrantamento do ego. Quebrantamento está intimamente ligado à liberação do espírito e da adoração. Precisamos ser quebrantados diante do Senhor. Não são as obras que nos fazem conhecidos, mas o perfume que espalhamos. Quem adora a Deus tem um perfume que preenche os lugares. Tal atitude lhe deu memória eterna. Aleluia! Que nós sejamos adoradores do Senhor. Amém? Pai, eu oro abençoando cada irmão que me ouve através do canal do YouTube. Que sejamos adoradores extravagantes na Tua presença. Dá-nos sabedoria, dá-nos alegria, dá-nos, ó Deus, a unção que multiplica a alegria sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi edificado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas se tornem adoradores extravagantes. Se você foi abençoado com essa mensagem e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, pelo qual você pode fazer uma oferta generosa e nos ajudar a pregar o Evangelho. Através da sua oferta, nós levamos pessoas a ter um encontro com o Senhor e também ofertamos cestas básicas para aqueles que nada têm. Faça uma oferta generosa, faça uma semeadura e creia que Deus vai multiplicar a sua sementeira em nome de Jesus. Amém? Amém e amém.